Fala pessoal, vamos dando início aqui à nossa primeira aula, entrando agora no módulo 5, no bloco 5. Nesse bloco 5 nós vamos ver todas as questões relacionadas ao assunto que a gente viu nos últimos 4 blocos. Então vamos ver questão de função administrativa, regime jurídico administrativo, princípios de direito administrativo, poderes administrativos e improbidade administrativa. Com relação às questões, galera, eu trouxe para vocês questões tanto da FCC quanto da VUNESP, uma vez que são as bancas que têm mais proximidade com a banca do nosso edital. Tranquilo? Vamos começar então. A primeira questão, pessoal, a primeira questão que eu trouxe para vocês é da prova de defensor público elaborada pela VUNESP. Essa primeira questão, antes da gente entrar nela de uma maneira geral, eu trouxe para vocês verem que, às vezes, conceitos simples de direito administrativo, conceitos simples dados pela doutrina, são, às vezes, cobrados pelas questões, cobrados pelas bancas, em questões de prova de nível grande, de nível alto. Então, não vamos descuidar, não vamos esquecer aqueles conceitos básicos que nós vimos nas primeiras aulas, principalmente naqueles primeiros módulos da aula de hoje. Tranquilo? Então, vamos tentar responder a questão. A questão diz que a expressão regime jurídico administrativo é utilizada para designar. Galera, só para a gente se situar, como nós vimos, o regime jurídico administrativo ele pode ser resumido em um simples binômio. Lembram que a gente viu? No binômio prerrogativas e sujeições. Prerrogativas e sujeições. Não esqueçam disso. Com isso em mente, então, vamos começar a responder a questão. Letra A. Os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração? Não. Por quê, galera? A administração, de fato, ela pode se submeter tanto ao regime jurídico de direito público quanto ao regime jurídico de direito privado. No entanto, a questão está nos perguntando a respeito do regime jurídico administrativo. Como a gente viu, o regime jurídico administrativo é sinônimo de regime jurídico de direito público. Tranquilo? Letra B. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeito a administração pública e que não se encontram na relação entre particulares. Olha o binômio que eu falei para vocês. Prerrogativas e restrições. Prerrogativas ou sujeições também é a mesma coisa, que não se encontra presente nas relações entre particulares, justamente porque essas prerrogativas e sujeições são típicas do regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo. Nossa resposta, então, para essa questão é a letra B. Vamos ver os outros itens, só para a gente matar de uma vez por todas essa primeira questão. Letra C. As restrições a que está sujeita a administração pública sob pena de nulidade do ato administrativo, excluindo-se do seu âmbito as prerrogativas da administração. Galera, as restrições de fato fazem parte do regime jurídico administrativo. No entanto, a parte final da questão está errada. Quando ele diz excluindo-se do seu âmbito as prerrogativas da administração, está errado. Como nós vimos, regime jurídico administrativo é aquele binômio. Prerrogativas e sujeições. Isso é a mesma coisa que foi cobrado na letra E. Vamos ver. As prerrogativas que colocam a administração em posição de supremacia perante o particular, correto. No entanto, o erro vem bem aqui. Excluindo-se do seu âmbito de incidência as restrições impostas à administração. Não. Tanto prerrogativas quanto sujeições fazem parte daquele binômio regime jurídico administrativo. Tranquilo? Nossa resposta, então, da primeira questão, letra B. Vamos para a segunda questão, então, sem mais delongas. Segunda questão da banca FCC, prova de procurador do município de Recife. Vamos lá. No que diz respeito ao regime jurídico administrativo, considere as seguintes afirmações. Primeira, há, neste tipo de regime, traços de autoridade, de supremacia da administração, sendo possível, inclusive, que nele se restrinja o exercício de liberdades individuais. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo, né? Como nós vimos, o regime jurídico administrativo ele contém prerrogativas à administração, ele dá prerrogativas à administração. Essas prerrogativas, esses traços de autoridade, essa supremacia da administração, ela sim possibilita que neles sejam restringidos direitos individuais, liberdades individuais, como, por exemplo, a restrição de
locomoção, que no poder de polícia está subordinado, por exemplo, à segurança dos trânsitos viários, do trânsito viário, em que a administração, utilizando-se do seu poder de polícia, condiciona esse direito de locomoção viária à necessidade de se adquirir uma licença, que no nosso caso seria a Carteira Nacional de Habilitação. Primeiro item, então, correto. Segundo item, as chamadas prerrogativas públicas, para que sejam válidas, devem vir respaldadas em princípios constitucionais explícitos na Constituição Federal. E aí, galera, certo ou errado esse segundo item? Pessoal, o item está até corretinho, está tudo bem, só pecou por um detalhe, um pequeno detalhe. Princípios constitucionais explícitos na Constituição Federal. Como nós sabemos, galera, os princípios constitucionais, eles podem ser implícitos ou explícitos. Os princípios da administração pública, os princípios de direito, de uma maneira geral, eles podem ser tanto implícitos quanto explícitos. Logo, não são apenas os princípios explícitos que fundamentam as prerrogativas da administração. Também existem princípios implícitos que fazem isso, como, por exemplo, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Outro exemplo de princípio implícito é a indisponibilidade do interesse público. Então, o item 2, ao restringir esses princípios unicamente àqueles que são explícitos na Constituição, tornou o item incorreto. O 2, então, eu boto um falso aqui do lado. Item 3. Via de regra, também integram o regime jurídico-administrativo de um município as leis, os decretos, os regulamentos e as portarias do estado em que ele se localiza. E aí, galera, certo ou errado esse item 3? Pessoal, o item 3, ele meio que está limitando a autonomia do município. Como assim? Vejam o que ele diz novamente. Via de regra, também integram o regime jurídico-administrativo de um município, leis, decretos, regulamentos e portarias do Estado. Ora, pessoal, na nossa divisão constitucional, os nossos entes federativos, todos eles, União, Estado, Distrito Federal e município, são dotados de autonomia. Como são dotados de autonomia, eles podem se auto-organizar por meio de leis. Assim, o município, ele tem a possibilidade, ele tem a competência constitucional de editar as suas próprias leis. Logo, possibilitar que as leis, regulamentos e atos normativos do Estado incidam dentro do município seria desconsiderar essa autonomia. É possível até mesmo considerar que uma norma estadual ela até influencie nas normas municipais, mas unicamente no caso da Constituição Estadual, uma vez que seria a obra do poder constituinte derivado decorrente. Não é o caso. Nós estamos tratando de leis, decretos, regulamentos e portarias, ou seja, atos infraconstitucionais de um Estado, que não podem, então, influenciar sobre o município. O item 3, então, está falso. Item 4. É tendência da maioria da doutrina administrativista contemporânea não mais falar em restrições ou sujeições como traço característico do regime jurídico-administrativo, em razão dessas expressões poderem levar à falsa conclusão de que as atividades da administração que visam a beneficiar a coletividade podem estar sujeitas a limites. Ou seja, galera, o que o item 4 está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que esse termo restrições e sujeições como traço característico não é mais tão utilizado atualmente, porque ele daria a ideia de que o poder estatal é limitado. E aí, para responder esse item 4, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: o poder estatal ele é limitado? Sim, galera, claro que é limitado. E uma das facetas do regime jurídico-administrativo é justamente as sujeições a que o poder estatal está submetido, fundamentadas principalmente na indisponibilidade do interesse público. Então, nosso item 4, ao considerar que o poder estatal não pode se sujeitar a limites, ele está incorreto. Ou seja, visam a beneficiar a coletividade, podem estar sujeitos a limite. Errado, porque sim, eles estão sujeitos a limite. Então, qual é a nossa resposta final? Letra B de bola. Tranquilo? Segunda questão, letra B. Aqui, galera, vocês vão ter acesso a esse
a esses slides em que em cada item que nós analisamos, eu trouxe o fundamento que responde a esses itens. Então, em casa, quando vocês estiverem assistindo essa aula, bateu alguma dúvida sobre algum item, vocês podem ir lá nos slides e analisar qual é o fundamento concreto, o fundamento normativo de cada um dos itens. Ou vai ser o que a gente conversou aqui, o que a gente tratou, ou ainda pode ser que tenha algum acréscimo nesses slides. Portanto, não deixem de olhar, tranquilo? Aqui é o fundamento do item 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Terceira questão, então. Na terceira questão, uma questão de 2018 da FCC, Prefeitura de Caruaru, foi perguntado o seguinte: em relação aos princípios que regem a atuação da administração pública, é correto afirmar que, letra A, em relação ao princípio da legalidade, a administração pública não é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, como nós estudamos lá no princípio da legalidade, nós vimos que existem duas espécies de legalidade, né? Legalidade para a administração e legalidade para o particular. A legalidade para a administração é aquela em que a administração só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei autoriza, chamada pela doutrina de legalidade estrita. A legalidade para o particular é diferente, é como se fosse o oposto, o outro lado da moeda. Essa legalidade, prevista lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É uma liberdade maior que a Constituição dá ao particular. Então vamos voltar para a nossa letra A para analisar. Em relação ao princípio da legalidade, a administração não é obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Errado. Pelo contrário, a administração ela só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. A lei autoriza ou a lei determina. Estaria correto a letra A se a questão estivesse se referindo aos particulares. Lembram? Legalidade para o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não veda. Legalidade para a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Letra A, então, errada. Vamos para a letra B. Letra B. O princípio da eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins a serem alcançados pelo Estado. Certo ou errado, pessoal? Letra B, certo, galera. A letra B, pessoal, nada mais é do que a materialização do princípio da eficiência. E vejam de onde foi tirado esse item, de onde foi extraído esse trecho que a FCC utilizou para fundamentar a letra B. Livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Galera, ressalto para vocês, a FCC ama a de Pietro. Então, se tiver algum entendimento específico da de Pietro e vocês forem fazer uma prova da FCC, atentem para isso, que a FCC ama utilizar os entendimentos da de Pietro. Voltando para a nossa letra B, ela bem reflete o que é o princípio da eficiência. Como nós vimos, o princípio da eficiência é aquele que manda o agente público, o Estado como um todo, apresentar uma boa administração, ou seja, conseguir maiores resultados com menores custos. É o dever de bem administrar, é o dever de fazer uma excelente prestação de serviços públicos. É justamente isso que diz a letra B. Impõe ao agente público um modo de produzir, um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins a serem alcançados. Terceira questão, então, letra B. Vamos ver qual é o erro das outras. Letra C. O princípio da eficiência, dada sua natureza finalística, é prevalente em face do princípio da legalidade. Galera, não existe, em tese, não existe de maneira abstrata, de maneira prévia, uma prevalência de um princípio sobre o outro. Os princípios eles devem ser aplicados na sua maior medida possível. Então, eles não podem se sobrepor de maneira prévia um sobre o outro. Eu não posso dizer que algum princípio é maior ou prevalente que o outro. É possível que, no caso concreto, considerando as peculiaridades daquela situação, um princípio prevaleça sobre o outro naquela circunstância. Mas não é possível que o simplesmente de maneira prévia, abstrata, de uma maneira que não se tem como
pôr em prática em um caso concreto que eu considere um princípio prevalente sobre o outro, tranquilo? Então a letra C está errada nesse ponto. Não existe essa prevalência de um princípio sobre o outro. Apenas os dois princípios podem ser aplicados. Nesse caso de colisão de princípios, a doutrina manda aplicar o princípio da concordância prática, que determina uma ponderação de interesses, no caso concreto, para fazer prevalecer naquela circunstância determinado princípio. Mas, repito, isso não pode ser feito de maneira prévia, como a questão deixou entender para a gente. Tranquilo? Vamos ver a letra D. Letra D. São aplicáveis à administração pública exclusivamente aqueles princípios mencionados no caput do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que são da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Galera, nós já vimos que existem princípios explícitos e princípios implícitos. A letra D está dizendo que se aplica à administração unicamente o LIMP. Não! As duas próprias pedras de toque do direito administrativo, que são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, são aplicáveis à administração e não estão previstos expressamente na Constituição Federal. São princípios ditos implícitos. Então, repito, a administração, a ela são aplicáveis tanto princípios explícitos quanto princípios implícitos, tranquilo? Letra D, então, errada. Letra E. O princípio da publicidade decorre do direito dos administrados ter acesso a informações de interesse particular ou coletivo e, por essa razão, não admite a existência de informações públicas sigilosas. Galera, uma das características do princípio da publicidade é que ele não é absoluto, como de fato não o é nenhum dos princípios aplicáveis à administração. Logo, é possível que, a depender dos interesses envolvidos em alguma situação, o princípio da publicidade dê espaço à necessidade de se proteger esses interesses. E essa proteção, ela é adquirida por meio do sigilo. Exemplo: informações que podem prejudicar o Estado, informações que podem prejudicar a sociedade, informações referentes a investigações em andamento, a algum sigilo de segredo de Estado. Todas essas circunstâncias constituem exceção ao princípio da publicidade. Inclusive, lá na Lei de Acesso à Informação, são previstas 3 formas de sigilo que impõem à administração, ou melhor, que facultam à administração a proteção do sigilo de determinada informação por um prazo de tempo. Vamos ver quais são elas. Lá na Lei de Acesso à Informação, diz que os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação, vigoram a partir da data de sua produção, ou seja, a partir da data da produção daquele documento, e são os seguintes. Galera, alguns documentos, em razão da sua privacidade, do seu caráter de sigilo, eles devem manter esse sigilo durante algum período de tempo. São 3 as classificações em que esses documentos podem se inserir. A maior delas é a classificação de ultra-secreta. Essa classificação de ultra-secreta dá àquele documento um sigilo pelo prazo de 25 anos. Segunda classificação é essa classificação de secreta. Ela dá ao documento um sigilo pelo prazo de 15 anos. E a última classificação é a classificação chamada de reservada, que dá àquele documento, a partir da produção, um sigilo pelo prazo de 5 anos. Então, reitero, pessoal, o princípio da publicidade não é absoluto. Existem informações classificadas como sigilosas que devem ser mantidas em segredo, em virtude de um critério de ponderação de interesse, em virtude da necessidade de se proteger outros direitos da sociedade. Tranquilo? Terceira questão, então, letra C, a resposta. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, questão da FCC de 2018. O que ela diz? Acerca das modernas correntes doutrinárias que buscam repensar o direito administrativo no Brasil, Carlos Ari Sandfeld observa: embora o livro de referência de Bandeira de Mello continue saindo em edições atualizadas, por volta da metade da década de 90, começou a perder aos poucos a capacidade de representar as visões do meio.
e de influir. Ao lado disso, teóricos mais jovens lançaram com ampla aceitação uma forte contestação a um dos princípios científicos que, há muitos anos, o autor defendia como fundamental ao direito administrativo. O princípio mencionado pelo autor e que esteve sob forte debate acadêmico nos últimos anos é o princípio da... Galera, lembram que quando nós tratamos das duas pedras de toque no direito administrativo, eu disse que quando nós tratássemos das questões, nós iríamos nos aprofundar num tema muito atual? Pois bem, a hora é agora. Isso por quê? Um dos dois princípios, denominados de pedras de toque do direito administrativo, se encontra sob uma espécie de releitura, se encontra sob o que nós denominamos de crise dos paradigmas. Essa crise dos paradigmas impõe à supremacia do interesse público sobre o interesse privado uma releitura, uma atualização. Por quê? Segundo a doutrina mais moderna, esse princípio ele não pode ser interpretado de uma maneira abstrata, de uma maneira prévia. Como assim, professor? Ele não pode ser interpretado de uma maneira abstrata, de uma maneira prévia? Galera, a doutrina moderna diz que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela não deve ser avaliada previamente. Ela não deve ser tida como absoluta. Por quê? Porque essa supremacia do interesse público sobre o privado só vai ocorrer de acordo com o caso concreto. Quais são os fundamentos, então, que a doutrina diz, que a doutrina aponta para a releitura desse princípio? O primeiro deles é que tanto o interesse público quanto o interesse individual, os interesses fundamentais dos administrados, são previstos na Constituição. Então não se pode dizer que os interesses fundamentais, os interesses individuais dos administrados sempre são subvertidos, sempre devem sucumbir frente ao interesse público. Primeiro porque esse termo interesse público é por demais genérico. Não se sabe quais são os fundamentos, não se sabe quais são os vetores que poderiam fundamentar esse interesse público. Logo, eu não posso dizer de antemão que o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Ambos são previstos na Constituição. Então, só o caso concreto, só aquela situação específica é que me fará decidir pela supremacia, no presente caso, do interesse público sobre o interesse privado. Não é possível uma avaliação prévia e abstrata dessa supremacia sem considerar as circunstâncias, as nuances do caso concreto. Então percebam, não se está a negar a supremacia do interesse público, pelo contrário, se está apenas a fazer uma releitura desse princípio, considerando que a aplicação do princípio deve ser tida de acordo com o caso concreto. Tranquilo? Então a quarta questão ficou o quê? Letra C. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Justamente, galera, quais são os pontos que a doutrina aponta para isso? Só para a gente rever rapidamente. Primeiro, o texto constitucional ele parte da dignidade da pessoa humana. E como ele parte da dignidade da pessoa humana, ele também protege a esfera individual. Como eu disse para vocês, são protegidos interesses individuais, interesses dos administrados. Então eu não posso simplesmente rechaçar esses interesses dos administrados em prol de um interesse público de maneira prévia e abstrata. Segunda circunstância, existe uma indeterminabilidade abstrata e objetiva no termo interesse público. Eu não consigo identificar de antemão o que é esse interesse público. Só é possível identificar o interesse público no caso concreto. Terceiro, o interesse público é indissociável do interesse privado. Ou seja, segundo a doutrina moderna, se eu estou protegendo, se eu estou garantindo interesses privados, eu também estou protegendo, eu também estou garantindo interesses públicos. Logo, o interesse público é indissociável do interesse privado, uma vez que esse interesse público pode até ser considerado como a soma dos interesses privados. E, por fim, há uma incompatibilidade da supremacia do interesse público com alguns postulados normativos consagrados no texto constitucional, principalmente a proporcionalidade e a concordância prática. Ora, como é que eu vou garantir de maneira prévia e abstrata uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado sem desconsiderar a razoabilidade, sem desconsiderar a concordância prática? Ou seja, eu não tenho como, galera,
considerar que sempre a supremacia será do interesse público e sempre o interesse privado vai sucumbir, porque existem alguns postulados que são aplicáveis nessa relação, principalmente a razoabilidade que vai decidir quanto o interesse individual deverá sucumbir frente ao interesse público, e a concordância prática, que busca ponderar esses dois interesses para fins de aplicação no caso concreto de ambos, sem precisar que um seja totalmente subjugado pelo outro. Então, repito, a supremacia do interesse público ela não está sendo negada, ela está passando por uma releitura. Tranquilo? Vamos continuando então. Nossa resposta, letra C, da quarta questão.